Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10, segue-se as manchetes agora. Câmara Municipal de Oeiras irá apoiar a autarquia praense na construção de um centro para pessoas com deficiência. INE, ritmo de crescimento económico continua a acelerar em Cabo Verde. Presidência da República realiza encontro com crianças como forma de promover o hábito pela leitura. Angola fecha 2017 como o segundo produtor de petróleo em África. Coreia do Norte diz que os Estados Unidos da América está treinando tropas de combate em túneis em preparação para a invasão. Peruanos rezam Ave Maria com Papa Francisco. Uma vez mais, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. A Presidência da República, no âmbito da 7ª Semana da República, promoveu o encontro com as crianças dos jardins infantis e do EBI, com o lema Ler Mais, Saber Mais, Viagem pelo Conto da História. O encontro contou com a presença da Primeira-Dama Lígia Fonseca e dos escritores Natasha Magalhães, Odair Varela e Marilene Pereira. Com a sala cheia de crianças, todas com um propósito: saber mais através da música, literatura e histórias. Essas crianças anunciavam a abertura do dia com o hino nacional. Como as crianças são a esperança do futuro, Natasha Magalhães, Odair Varela e Marilene Pereira levaram um cheirinho da literatura com o propósito de suscitar neles o hábito pela mesma. Penso que deve ser uma iniciativa que deve ser seguida por outras instituições, eu digo, por exemplo, as câmaras municipais, e eu aproveito para dizer, para deixar aqui um apelo aos municípios que, quando estão a elaborar programas para assinalar as datas municipais, portanto, as celebrações municipais, que incluam também dentro da programação atividades voltadas para as crianças com os livros, não é? Porque nós vemos, quando vamos analisar a programação, vemos que há atividades várias, mas não há atividades para as crianças, precisamente atividades ligadas à leitura e à contação de histórias, porque a contação de histórias é um dos principais caminhos para se abrir o apetite para a leitura. Magalhães realça a importância desse evento e apela às outras entidades a fazerem o mesmo. Marilene Pereira também comunga da mesma opinião. Eu acho que toda atividade que coloque a criança em contato com o livro, contato com a história contada, é uma atividade promotora de hábitos de leitura. Agora, seria bom se passasse daqui. Se nas escolas os professores que não têm trabalhado nesse capítulo, se eles se dedicassem mais, porque o professor é um modelo, e se eles investem também na contação de história, na disponibilização dos livros para a criança, essas atividades que a presidência está fazendo já há alguns anos e outras instituições que não a escola estão a fazer, vão multiplicar, vão sensibilizar para que a escola colha os seus frutos na promoção da leitura. O encontro teve a visita do Presidente da República. E com o casal presidencial a ministrar as atividades por um período, Jorge Carlos Fonseca teve tempo também para responder algumas questões colocadas. Você era um bom aluno na escola? Pergunta se eu era bom aluno na escola. Eu era bom aluno na escola. Esta atividade foi promovida pela Primeira-Dama Lígia Fonseca, enquadrada na 7ª Semana da República. Atividade esta a que a mesma atribui uma grande importância e classifica como positiva. À margem do encontro com as crianças promovido pela Primeira-Dama Lígia Fonseca, enquadrada na 7ª Semana da República, Natasha Magalhães e Marilene Pereira atribuem a importância do acompanhamento dos pais e professores no incentivo da leitura às crianças. Natasha Magalhães afirma que os pais são os primeiros e os principais formadores das crianças. Por isso, é importante, segundo a mesma, apostar no acompanhamento aos filhos.
Pais que sim, que compram livros para as crianças, mas que depois não fazem aquele trabalho em casa de ler com as crianças, não é? De contarem as histórias juntos, de fazerem aquela leitura em conjunto. Às vezes há crianças que têm um bocadinho de preguiça, não é porque não gostam, mas têm um bocadinho de preguiça, mas os pais também podem ajudar, podem fazer atividades com o livro juntos, não é? E desta forma penso que é um caminho para nós conseguirmos então superar este déficit de leitura que nós temos e que nós precisamos de realmente incentivar, porque a leitura é o caminho para o conhecimento. Para Marlene Pereira, a responsabilidade recai com mais peso nos professores, já que, como explica, as crianças têm-los como modelos a ser ouvidos e respeitados. Ainda mais no mundo em que a tecnologia se tornou líder. Falta a escola fazer o trabalho de casa, porque não adianta. O professor é um modelo. Mesmo que os pais queiram, numa certa altura da idade, os alunos ouvem mais o professor do que ouvem os pais. Se o professor não for esse modelo de promoção da leitura, nós vamos continuar sem menino lendo. Então a escola tem que mudar. O professor tem que ler. O professor tem que contar história. Parece chato da minha parte, mas isso é uma constatação. Nós vamos à escola como CCB. E quando a gente chega é uma loucura. Os meninos querem um livro. Então não me digam que os meninos não querem o livro, eles querem. É preciso que o adulto que está perto dele, pai, mãe e professor, façam o trabalho cotidianamente. Essas duas escritoras são unânimes em afirmar que não é admissível um professor mandar um aluno ler e este, por sua vez, não se lembrar do último livro que leu. Pois, como se costuma dizer, não devemos exigir um pedaço de pão do outro quando não trabalhamos para o ter. O ritmo de crescimento económico continuou a acelerar-se no último trimestre de 2017, registando o valor mais alto dos últimos 37 trimestres consecutivos, evoluindo positivamente face ao trimestre homólogo. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados esta sexta-feira, a nível do comércio em estabelecimentos, o indicador de confiança registrou o valor mais alto dos últimos 23 trimestres consecutivos, evoluindo positivamente face ao mesmo período do ano de 2016. Os dados do INE revelam, entretanto, que no decorrer do quarto trimestre de 2017, a insuficiência da procura e as dificuldades financeiras foram os principais constrangimentos do setor. Em relação ao turismo, no quarto trimestre de 2017, o indicador da confiança contrariou a tendência ascendente do último trimestre. A nível da construção, o indicador contrariou a tendência descendente do último trimestre, situando acima da média da série e evoluindo positivamente face ao trimestre homólogo. No setor da indústria transformadora, o indicador de confiança registrou o valor mais alto dos últimos 9 trimestres consecutivos, evoluindo favoravelmente face ao trimestre homólogo. A conjuntura no setor é favorável. Quanto ao transporte e serviços auxiliares aos transportes, no quarto trimestre de 2017, o indicador de confiança registrou o valor mais alto dos últimos 21 trimestres consecutivos, evoluindo positivamente face ao trimestre homólogo. O deputado nacional eleito pelo Círculo da Ilha da Brava exige que a Presidente da Assembleia Municipal peça demissão devido a inúmeras ilegalidades que a titular municipal vem fazendo. Não aprovação do orçamento e não realizações das reuniões ordinárias, conforme rege o Estatuto dos Municípios, são alguns dos exemplos citados. Clóvis Silva começou por avançar que já entregou uma cópia de denúncia-crime à Comarca da Brava e à Procuradoria-Geral da República contra o Presidente da Assembleia Municipal da Ilha da Brava. O deputado nacional do PICV eleito pelo Círculo da Ilha das Flores alega que todos os eleitos estão de mãos atadas, já que a Presidente realizou uma única reunião ordinária durante um ano, quando o Estatuto da Assembleia vigora 3 reuniões anuais, e acrescenta ainda que nem o Orçamento Municipal para o ano econômico de 2018 foi aprovado, sem falar de outras anomalias. Não há uma planificação dos pelouros e os vereadores não souberam nos informar
de nenhuma atividade que tem planificado para o ano 2018. A Câmara Municipal não envia os documentos legalmente impostos à Assembleia Municipal. E a Assembleia Municipal não realiza as sessões com esta desculpa. E responsabilizar civil e criminalmente os responsáveis. O deputado alega uma negligência grosseira da Presidente para quem oferece um salário assustador e que trabalha apenas um dia, sobretudo no dia da festividade, e por isso pede às instâncias judiciais superiores que analisem o dossiê e que façam com que a titular da Assembleia Municipal da Ilha de Eugênio Tavares peça demissão o mais rápido possível. Recebe um salário mensalmente que num ano redunda em cerca de 700 mil escudos. E trabalhou um único dia. Porque, de facto, recebeu, no ano 2017, cerca de 700 mil escudos dos cofres públicos. E não trabalhou. E deveria mesmo devolver este dinheiro para que possa ser utilizado para o bem do povo da Brava. Por isso, não temos dúvidas em exigir que a Presidente da Assembleia Municipal da Brava ponha o seu cargo à disposição. A Ilha da Brava, denominada Ilha das Flores, mas com a gestão da Presidente torna-se a Ilha das Espinhas, segundo Clóvis Silva, funcionando assim no regime de duodécimos. Há mais de 6 meses que o Presidente da Câmara Municipal da Ilha da Brava não se encontra no país, conforme informações encontram-se nos Estados Unidos da América em tratamento. Clóvis Silva acredita que os deputados nacionais do MPD, eleitos pelo Círculo da Ilha da Brava, têm conhecimento do marasmo que está a acontecer naquela autarquia e ficam de bocas tapadas de adesivo e de mãos acorrentadas. O Movimento para a Democracia, na voz do seu deputado João Gomes, alega que os ganhos conquistados na democracia e liberdade são de todos os cabo-verdianos e que o governo de Ulisses Correia Silva reforçou ainda mais por isso, considerado, aliás, a nível africano, o primeiro em África. João Gomes acusa o PAICV de ser um partido de casos e não de causas. O primeiro assunto a ser apresentado foi a Lei de Proteção das Tartarugas Marinhas, o que para o MPD é de extrema importância na defesa da espécie que se encontra em vias de extinção. A polêmica surgiu quando o deputado acusou o PAICV de constatar que há fragilidades no Estado de Direito, respondendo que Cabo Verde é considerado o número 1 em África na liberdade e democracia, ganhos conquistados por todos os cabo-verdianos, e ainda aponta o reforço do título com vários ganhos conquistados com o governo de Ulisses Correia Silva. Ao contrário. Pela primeira vez em Cabo Verde, temos um governo que separa o Estado dos partidos políticos. E só não temos uma lei de incompatibilidades porque o maior partido, aquele que reclama que não há, ou que há fragilidade, não deixou passar essa lei. É uma incongruência tamanha. Fala que há partidarização da administração pública. Mas nós sabemos que, de facto, há partidarização, mas essa partidarização não foi criada por este governo, já vem do governo anterior, cujo primeiro-ministro reconhecia publicamente que havia a partidarização da administração pública. Durante a legislatura anterior, o PAICV não permitiu que se aprovasse a lei do Tribunal de Contas, que viria fiscalizar toda a ação da administração pública. Com essa lei pretende-se fazer o quê? Que lá onde houver um centavo que seja dinheiro público, que o Tribunal fiscalize e todos os cabo-verdianos possam saber qual é que é o destino dado ao dinheiro público. Bom, o PAICV não deixou, este governo já trouxe novamente essa lei ao Parlamento, este Parlamento já aprovou. João Gomes aponta a informatização do boletim oficial, onde todos os cabo-verdianos poderão conhecer e saber o parecer de cada centavo que sai do cofre do Estado. Gomes acusa o PAICV de ser um partido de casos e não de causas e apela a uma oposição mais digna. O MPD, acho que os cabo-verdianos esperam que a oposição, neste caso concreto o PAICV, que é o que está em causa, faça o seu trabalho, fiscalize efetivamente o trabalho do governo, fiscalize a ação pública de todos os atores políticos, porque essa é a sua função, mas que o faça com dignidade, que o faça no respeito pela coisa pública e pelos atores políticos, que faça com que
digamos que obriga o governo a trabalhar mais e mais e mais, mas que faça como deve ser. Não é, os cabo-verdianos não esperam nem desejam uma oposição de casos. Queremos é uma oposição que se preocupe com as causas de Cabo Verde e não com casos do dia-a-dia criados apenas para distrair as pessoas das realizações que começam a ser visíveis. Ainda sobre a questão da informatização do boletim oficial, onde cada cabo-verdiano poderá conhecer a trajetória do dinheiro público, as verbas agora investidas nas ONGs que não se conhecem do paradeiro durante a legislatura do governo do PAICV, com a nova dinâmica do boletim oficial online será conhecida. Em resposta ao deputado do MPD João Gomes, Rui Cimento, vice-presidente do PAICV, assegura que o PAICV tem sido uma oposição sempre digna e que nunca foram os casos, mas sim de causas, e que o MPD tem estado a confundir a opinião pública. Das propostas apresentadas pelo governo e do partido que sustenta o governo, os tamborinas congratulam-se com a lei da defesa das tartarugas marinhas, já que defende a extinção da espécie nas nossas águas, empobrecendo assim a nossa fauna e por ser uma diversão para os turistas. O PAICV estranha, segundo a proposta, a lei que regula o ordenamento do território. São o ordenamento do território. Aí acho que há muitos esclarecimentos ainda que precisam ser dados pelo governo, porque parece-nos a nós que o governo, com esta proposta, que ainda precisa de uma série de informações para tornar-nos esclarecidos, o governo pretende alterar todas as orientações estratégicas ligadas ao ordenamento do território, tendo em conta algum caos e alguma insensibilidade na gestão do solo, na utilização dos territórios, designadamente nas orlas marítimas. O governo terá que esclarecer em que medida que ficarão preservadas estas garantias, porque o governo pretende, aliás, eliminar a diretiva de ordenamento do território, pretende eliminar o esquema regional de ordenamento do território, pretende eliminar a ratificação dos planos detalhados e medidas preventivas dos planos urbanísticos. Com estas medidas, o governo parece-me que estará a desestruturar um conjunto de normas e procedimentos que existem em relação à gestão do território. Quanto à questão da fragilidade do Estado de Direito, o PAICV reconhece que o título, respeitado em África, de ser o número 1 em democracia e liberdade, é um ganho de todos os cabo-verdianos e de todos os políticos, e que nunca foi um partido de casos, mas sim de causas, e que o MPD deve parar de confundir a opinião pública. O Verde sempre foi bem classificado em termos de liberdade e de democracia. Temos crescido sempre no ranking destas instituições que avaliam Cabo Verde. Isso devemos reconhecer, é um grande ganho. É um grande ganho não de hoje, é um ganho que vem sendo conseguido ao longo de vários anos. E nós congratulamos-nos sempre que Cabo Verde seja bem classificado. Contrariamente ao MPD, que antigamente dizia que essas instituições não votavam, não sabiam o que estava a acontecer em Cabo Verde. Nós acreditamos nessas instituições e acreditamos também que, levando em conta as eleições regulares, as eleições universais, livres, justas, transparentes, a participação dos cidadãos, e isso leva-nos a níveis bastante elevados de democracia e de liberdade. A nossa oposição tem sido sempre digna. A nossa oposição tem sido sempre respeitosa. Agora, o MPD, quando diz que somos um partido de casos, quer deliberadamente confundir a opinião pública. Por quê? Porque quando nós tratamos de um incidente ligado ao setor da comunicação social, o MPD diz que é um caso. Mas a causa que está por detrás dos casos é a causa da liberdade de imprensa, é a causa da independência dos jornalistas, é a causa da consolidação da democracia. Portanto, nós não tratamos casos. Os casos estão associados a causas maiores. Quem não entende isso como uma causa, a causa da liberdade de imprensa, ainda não entendeu nada o que é a democracia no seu aspecto mais global. Os dois maiores partidos políticos do país, PAICV e MPD, encontram-se em jornada parlamentar preparando para o debate do Estado ainda em janeiro.
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras visitou na manhã desta sexta-feira. O presidente da Câmara Municipal da Praia. Desta visita ficou o compromisso por parte desta autarquia de apoiar a Câmara Municipal da Praia na construção de um centro para as pessoas com necessidades especiais. Outros projetos também estão em vista. A Câmara Municipal da Praia quer criar um centro para as pessoas com necessidades especiais que deverá ficar na localidade de São Felipe. Nós aproveitamos para solicitar alguns apoios concretos. Nós temos em perspectiva a construção de um centro para deficientes na cidade da Praia. Portanto, o Sr. Presidente da Oeiras, disponibilizou-se na elaboração do projeto. Nós estamos a falar de um investimento enorme. Só os projetos podem rondar cerca de 80 mil euros. E vamos ter com o projeto, facilmente podemos mobilizar apoios institucionais, nomeadamente do NPS, porque nós estamos a ver que a cidade da Praia, portanto, tem problema, não tem um centro capaz de receber deficientes e que tenha dormitório, que é importante. Muitas famílias, portanto, dependem, às vezes, de amigos para cuidarem das pessoas deficientes. Eu acho que é um passo que devemos dar no futuro. Eu acho que vai ser muito bom para a cidade da Praia se conseguirmos atingir esse objetivo. Para além de acolher as pessoas com necessidades especiais, o centro também irá fornecer outros serviços a nível da educação e da saúde. O centro trata-se de um projeto, mas ainda não tem a data para ser implementada, explica o autarca praense. Primeiro, nós temos de disponibilizar um terreno. Já temos vagamente a ideia que seguramente pode localizar-se em alguns em Achada São Felipe. Depois a fase de elaboração de projetos pode demorar 6 meses, 8 meses. Na segunda fase é a mobilização de meios financeiros. Eu estou a crer que em 2 a 3 anos estaremos em condições, portanto, de lançar, portanto, uma obra que será seguramente muito estruturante para a cidade da Praia, mas que também pode servir toda a ilha de Santiago. Portanto, esta é a ideia. Nós estamos a falar de um centro enorme que pode acolher não só deficientes da cidade da Praia, mas também de Santiago e de Cabo Verde. O edil de Oeiras mostrou-se aberto para apoiar a autarquia praense na construção deste centro para os deficientes, salientando que este irá melhorar a qualidade de vida dos mesmos. E o Sr. Presidente da Câmara da Praia realmente informou-me do propósito de levarem por diante um projeto dessa natureza aqui e naturalmente tive a oportunidade de dizer, já estão a ver, é destas conversas que é possível nós desenvolvermos a cooperação e portanto o município de Oeiras irá oferecer a execução deste projeto para a instalação de um equipamento destinado justamente ao apoio. Neste momento ainda não aprofundamos a conversa, mas provavelmente será um projeto que irá acolher não só um centro de dia, mas também internato à noite, porque, enfim, entre outras coisas, como sabem, a dificuldade de acolhimento de deficientes, e sobretudo quando se trata de deficientes profundos, é que os pais desses deficientes por vezes estão 20, 30 anos que nunca tiveram uma semana de férias porque nunca tiveram de deixar o seu filho deficiente. A Câmara Municipal da Praia solicitou também parcerias com a Câmara Municipal de Oeiras a nível da educação e na elaboração de um plano de imigração. A deputada nacional eleita pelo Círculo Eleitoral do Maio, pelo MPD Joana Rosa, disse hoje no final da sua visita à ilha que a reativação da antiga fábrica de conserva de atum seria uma grande oportunidade para alavancar a pesca na ilha. Segundo a Infopress, Joana Rosa assegurou que esta questão tem sido uma baralha que ela tem vindo a assumir desde há muitos anos, sendo que esta indústria está muito ligada à história da ilha e que no passado contribuiu para o desenvolvimento económico do Maio. É por este motivo que a deputada defendeu a reativação daquela unidade industrial para dinamizar o setor da pesca na ilha. Lê-se ainda na mesma fonte que a deputada defendeu que existem todas as condições a nível local neste sentido, exortando o governo a promover esta indústria. O atum do Maio é muito famoso, visto que tem um sabor especial e isso é reconhecido principalmente na cidade da Praia. No entanto, com a reativação desta indústria vai-se criar muitos postos de trabalho, escreve a fonte. No que se refere ao Maone agrícola, aquela deputada disse que é preciso trabalhar com os criadores com vista a convencê-los de que é preciso que comecem a fazer o abate seletivo dos seus animais, por entender que a pecuária é um setor com muita expressão na ilha.
A Polícia Nacional deteve na madrugada desta sexta-feira 19 um indivíduo do sexo masculino suspeito de assassinar na passada quarta-feira 17 um colega de trabalho na Ilha do Sal, segundo uma nota de imprensa da Polícia Judiciária que nos chegou hoje através do Departamento de Investigação Criminal do Sal. Na referida nota consta que o crime aconteceu num desentendimento entre o presumível homicida e a vítima, morta por 6 tiros na zona de Tanqui, no norte, em Santa Maria. Finaliza dizendo que o indivíduo já foi detido e que irá ser apresentado ao juiz ainda nesta sexta-feira e vai ser aplicada a medida de coação. Os tubarões azuis ocupam agora o lugar 63 a nível mundial e que equivale ao 12º a nível da África, iniciando o ano civil com uma recuperação de 4 posições no ranking da FIFA. A Seleção Nacional de Futebol inicia o ano civil com uma recuperação de 4 posições no ranking da FIFA, segundo a atualização feita para o mês de janeiro. Os tubarões azuis ocupam o lugar 63 a nível mundial, que equivale ao 12º a nível de África. Já a Tunísia ocupa o primeiro lugar no continente africano e é seguido por Senegal, Egito, Marrocos, República Democrática do Congo, Burkina Faso, Camarões, Gana, Nigéria e Argélia. No grupo dos Palop, Cabo Verde continua liderando e a ordem mantém-se igual à do mês transato. Na segunda posição surge a Guiné-Bissau, que é seguida por Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe. No top 10 do ranking mundial da FIFA, a seleção alemã lidera e é seguida por Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Espanha, Polónia, Suíça, França e Chile.